Olá, muito buenas tardes. Eu quero dar as boas-vindas à nossa querida comunidade Uninter, aos nossos estudantes e a todos que partilham este momento conosco. Hoje nós daremos início à nossa série Global Voices, um espaço dedicado a compartilhar experiência, culturas e olhares de pessoas que vivem ou que compartilharam experiências, estão ou já estiveram aqui conosco, e dos nossos estudantes mundo afora. Começamos esta jornada, esta série com dois convidados muito especiais. A nossa brasileira, a Caroline Alves, que está morando na Colômbia, e o Renzo Segura, que é um peruano que esteve conosco partilhando, fazendo pesquisa, estudando conosco do nosso mestrado em educação no primeiro semestre agora de 2025. Ele acabou de voltar. E para começar esta série, eu tenho o prazer de compartilhar esse espaço com o Jason. Jason, muito boa tarde, é um prazer tê-lo aqui comigo. Olá, professora Gigiane, um prazer estar com todos vocês. E vamos apresentar os nossos convidados. Então, na verdade, eu não vou apresentar os nossos convidados, eu vou pedir que eles se apresentem. Vamos começar com a Carol e depois, Renzo, se puder compartilhar um pouquinho da sua... Não é nem a jornada, né? Só a sua apresentação neste momento, por favor. Carol, bem-vinda. Estamos ouvindo a Carol? Jason, confirma, por favor. Eu não consegui ouvi-la aqui. Não? Ah, meu Deus, Agora perdão. sim, Carol, obrigada. Obrigada. Sim, agora sim. Vamos lá, de novo, por Acontece, favor. é no ao vivo. Acontece no ao vivo, é assim mesmo. Ah, é assim mesmo, mas é isso, né? Estamos aqui para compartilhar histórias, né? Já começamos, né? Perdão. Bom, de novo, perdão. Muito boa tarde a todos que estão assistindo. Eu sou a Carol, brasileira, morando na Colômbia já faz 7 anos. Daqui a um mês e meio, menos de um mês, na verdade, completo 8 anos. Eu vim inicialmente por questões profissionais, acabei construindo a minha vida aqui, tanto no lado pessoal quanto acadêmico. E estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. E agora, Renzo, por favor, se puedes decir un poquito acerca de ti. Hola, buenas tardes, boa tarde. Eh, bueno, voy a falar en español, portugués, poquito portugués. Yo estuve en esta beca de Move América desde abril, estuve participando en Curitiba. Fue una experiencia bastante interesante, bastante enriquecedora, de combinar justamente las culturas que nos unen en Latinoamérica, con Perú, con Brasil. Y muy grato también de la invitación que me están realizando para justamente compartir mis experiencias en esta reunión coloquial que vamos a tener, ¿no? Renzo, perfeito. Bem, Jason, algum complemento? Bom, agora a gente já conheceu um pouquinho, já sabemos. Sim, então eu acho que assim, uma coisa muito grato em poder participar deste evento, e eu acho que uma coisa de fundamental importância para qualquer pessoa que vai arriscar de ir para fora, para uma outra cultura, para um outro país, é lidar com os imprevistos, né? Lidar com os problemas, os pepinos e levar da forma correta. Então, isso pode ser um problema técnico. Eu me lembro da primeira experiência da vida que eu tive internacional, que eu achava que o sobrenome da minha família era a palavra seja bem-vindo. Então, eu começo já atrasado assim, em relação a conhecimento de idioma, fui para um lugar sem saber como agir. Mas uma coisa importante que a gente tem que aprender é justamente lidar com a insegurança, a falta de conhecimento, e a ideia deste espaço, como a professora Josi falou, é abrir canais, é de ter conversas descontraídas, abertas,
para saber de algumas estratégias de como lidar com os desafios de ir para fora. É uma coisa maravilhosa, mas também tem seus desafios. E o principal é manter o pique, o interesse, para poder lidar com os desafios que vêm. Então, é um grande prazer estar aqui e de ter dois convidados especiais para começar esta série. Perfeito. E, bom, já nos conhecemos um pouquinho, sabemos ao que viemos, e vamos começar com a clássica pergunta, que é o que a gente sempre ouve, sejamos nós quando estamos fora ou quando vamos perguntar para alguém. A curiosidade que chega é: o que motivou essa saída, esse ir além? Eu vou começar com a Carol, por favor. Carol, o que motivou essa mudança de país? Você disse que já está aí há mais de 7 anos, é isso, né? E você mora, trabalha aí. Como é que foi e como é que foi esse início para você? Uma boa pergunta. Acho que foi uma mistura, assim, de oportunidade, desejo de crescimento, sabe? No Brasil eu já tinha uma experiência limitada profissionalmente, né? Estava começando ali a minha vida profissional, mas eu sempre soube que eu queria me desafiar em outro contexto, e aprender novas culturas. Então a Colômbia ela surgiu como uma chance concreta e eu decidi arriscar. E foi um grande risco, mas deu tudo certo. Você tinha familiar, alguém que você já tivesse uma ponte para esse começo ou foi arriscando mesmo? Não tinha família, né, foi procurando na internet, tirando ideias da cabeça, e será que isso vai funcionar? Por onde que eu começo? E conhecimento é chave, né? Conhecimento é tudo. A partir do momento que você procura saber algo, você vai encontrar. Exato. E, bom, essa trajetória, então, começou antes mesmo de você ser nossa estudante aqui do nosso curso de Relações Internacionais, que você, inclusive, esteve no Brasil recentemente para a sua graduação. Conte um pouquinho disso para a gente. Sim, eu vim para a Colômbia em 2017 e eu comecei a estudar na Uninter em 2016. Então, eu já estava com aquela fome, né? Tenho conhecimento, estou aprendendo muita coisa, vamos colocar isso em prática. E eu acabei encontrando essa excelente, grande oportunidade de vir para a Colômbia. Tomei esse risco, vim para cá e, com a ajuda de todos ao meu redor, finalmente estou graduada em Relações Internacionais e estive aí em Curitiba para minha graduação e foi inesquecível. Que gostoso, que bom ouvir isso. Y Renzo, que estuviste con nosotros aquí este primer semestre, tu historia un poquito distinta porque viniste por una beca de estudios. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido esa experiencia y cómo llegaste aquí, por qué elegiste Curitiba y qué te motivó. Gracias por la pregunta. Bueno, sí, justamente fui porque gané la beca con una compañera también de Perú, que fuimos por la beca Move América, que creo que es una beca que lo gestiona justamente el gobierno brasileño desde el Ministerio de Educación. Y me fascinó realmente, primera vez que salgo del país para estudiar algo, para mejorar mis conocimientos. Y fue bastante grato, bastante productivo, porque yo soy arquitecto de profesión en mi país. Tengo una empresa ya mediana que gestiona proyectos interesantes, proyectos privados como públicos. Y además soy docente en universidad, 2 universidades aquí en el Perú. Y realmente me ayudó bastante, me motivó bastante justamente mientras llevaba mi maestría aquí en Perú, que me llamen creo que había sido seleccionado por los primeros lugares de las notas promedio de la maestría. Fue como un agradecimiento, una motivación más, que me permitió justamente postular esta beca y lo logré felizmente con una compañera, como les comentaba, también de Perú. Y irme a Curitiba fue, aparte, una sorpresa, porque dentro de nuestra carrera de arquitectura tenemos a Curitiba como un referente de una ciudad modelo de desarrollo sostenible. Y cayó como, aquí en español le dicen como anillo al dedo, ¿no? Porque fue bastante grato y bastante, o sea, una casualidad muy
muy ligada a mi profesión de arquitectura y que más, y mejor todavía aún, que los cursos que estaba llevando justamente que UNITER me brindó, fue ligados también a mi otra rama, mi otra motivación, como es la docencia, en nuevas tecnologías. Entonces fue bastante enriquecedor en ese primer punto, ¿no? Las dos cosas, la unión de la arquitectura, la cosa de la educación, el programa y todo eso. Y vale, voy a cambiar al portugués. Y si te encuentras con dificultad para comprender, por favor, señala que yo paso al español nuevamente. E vou perguntar, houve alguma coisa relacionada a essa questão da arquitetura mesmo, que você já tinha aí um conhecimento do que poderia encontrar aqui, algum interesse específico, e aí chegando aqui, alguma coisa que mudou o seu olhar, ou que te surpreendeu, ou, enfim, positivamente ou negativamente, enfim, alguma coisa que mudou essa percepção sua depois de estar aqui conosco? No, en realidad, por ejemplo, en Brasil hay un famoso arquitecto, Oscar Niemeyer, que hay un museo específicamente para sus obras, para galardonarlo a él dentro de Curitiba. Y lo que yo aprendí directamente, ya sea en libros, en clases, en referencias a Curitiba, lo pude vivir realmente allá, ¿no? Entonces, no sentí una sorpresa de lo que había visto porque lo había leído, lo había analizado. Me gustó justamente que podía vivir in situ lo que podía haber logrado, podía haber analizado en distintos libros, distintas lecturas, sobre lo que justamente nos enseñaban como un referente, que es Curitiba, ¿no? Bueno, teniendo una comparativa, inevitablemente siempre hay comparativas, y Lima, o sea, si Lima, si bien es una ciudad mucho más grande porque es la capital, yo vivo en la capital del Perú, pero tiene mucho que aprender de Curitiba, Lima. Y eso justamente me ayudó bastante a comprender las diferencias y a ver las similitudes que habían entre arquitectura y otra. Y bueno, sí me gustó y salí bastante satisfecho de haber conocido Curitiba en esta parte. Qué bien, qué bien. Jason, por favor, sigue un poquito. Então, eu acho que uma coisa que vem à cabeça enquanto os dois estiveram falando é o momento inicial que você decide, eu vou para fora, né? Eu vou ter uma experiência. E eu acho que isso tem um instante que você fala, vou fazer. E na minha experiência é pouco previsível isso. Você pode ser motivado, no caso, por exemplo, do Renzo, aí por um arquiteto, uma coisa assim bem concreta em relação à profissão, ou simplesmente assim uma mudança de vida e cai a ficha que realmente está na hora agora. Mas é essa paixão, né, seja pelo acadêmico, pelo trabalho, por uma nova experiência, que você realmente precisa ter um pouco mais profundo. Então, essa ideia inicial, você precisa bastante paixão, né? E realmente precisa ter uma paixão sustentável, né? Porque a gente vai agora passar pelos desafios, pelas coisas que realmente tornam possível o sonho de ir para fora se realizar. Perfeito, perfeito. E Carol, vou voltar com você um pouquinho. Nós falamos sobre essa coisa da experiência do Renzo, né? Quando ele chegou, se mudou a percepção dele. E com você, aconteceu alguma coisa curiosa, assim, de você ter uma expectativa e aí chega, muda, seja profissional, algum desafio, alguma situação que você vivenciou e que você acha importante mencionar aqui, até para a gente trazer como experiência para os outros estudantes? Ai, sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente sempre espera, a gente tem essa... A gente sempre espera, a gente sempre vai com essa atitude positiva, né? Eu sei que é algo que eu nunca fiz antes, é a minha primeira vez. Também foi a minha primeira vez morando sozinha, viajando para fora do país, e isso é muito, muito importante. Isso te dá um medo danado. A gente sempre espera que as coisas elas saiam da forma mais perfeita possível, e às vezes as expectativas, o que a gente espera não acontece. Acho que sempre bom a gente ter em mente, e tem que ter muita resiliência, né? A partir do momento que você toma essa decisão de que
eu estou progredindo academicamente, eu também quero progredir profissionalmente. Você tem que ir com a cabeça muito aberta, né? Muito aberta, e você precisa sempre estar aberto e ter a humildade de levantar a mão e pedir ajuda. Olha, eu não estou acostumado com isso, mas eu quero aprender. E a partir do momento que você se abre e você não vem com preconceitos do que deveria ser, você acaba vendo essa situação de uma maneira muito diferente. E você acaba aprendendo muito mais rápido, sem dúvida. Na Colômbia foi assim também. Que cidade da Colômbia você está morando agora? Bogotá. Aí está. Todo o tempo em Bogotá. Você teve experiência em outra cidade durante esse período ou sempre em Bogotá? Profissionalmente você fala, né? Profissionalmente ou viagens, algumas experiências que você possa ter tido em outras cidades, em outras regiões, porque a gente sabe que muda também, né? A gente fala do país como se o país representasse o todo, mas a gente sabe que cada região, cada cidade conserva, carrega características próprias, né? Então, nesse sentido, profissional, pessoal. Profissional aqui na Colômbia, sem dúvida, já visitei muitos lugares daqui. Santa Marta, Cartagena, todos eles têm um estilo diferente, as pessoas são diferentes, isso não muda, todos eles são muito amáveis, muito acolhedores, mas realmente é uma experiência incrível. Ótimo. Renzo, estuviste con nosotros aquí en Curitiba y pudiste viajar, conocer otros lugares, o antes de haber estado aquí para estudiar, si ya habías estado antes en otras partes de Brasil y qué quieres compartir de esa experiencia. No, lamentablemente no estuve anteriormente en otras ciudades de Brasil. Me hubiera encantado conocerlo antes, pero me estoy dedicando enteramente a mi carrera, tanto como docencia como arquitectura, y que lamentablemente no he tenido el tiempo suficiente para poder viajar, pero sí me gustaría conocer varias partes de Brasil. Y no solamente, o sea, no solamente Brasil, ¿no? Sino países hermanos que tenemos aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero en este caso, con lo que me llevo de Curitiba, me da muchas más ganas de conocer las demás ciudades que comprenden justamente el gran país que forma Brasil, ¿no? Y aquí, cuando llegaste, el principal, aquí para terminar esta primera parte, esta charla de desafíos y lo que enfrentaron de pronto cuando llegaron, si hubo desafíos más culturales, de lengua o financieros o algo que no esperabas y de repente estabas aquí y tenías que lidiar, que tratar de enfrentar. Sí, el único inconveniente que hubo, que, bueno, me afectó en el inicio, y bueno, ya lo voy perdiendo porque lo dejé de practicar, es justamente el idioma, ¿no? Si bien uno piensa que el portugués es semejante al español, hay muchos términos o mucho el dialecto, la forma de hablar, y aparte hay términos que creo que son iguales, creía que eran iguales en español o en portugués, me limitaban a la conversación, ¿no? Entonces, siempre estaba a la mano con un traductor con mi celular para comprender si lo que estoy diciendo es realmente lo que quiero que me comprendan o no, porque yo fui con un nivel bastante básico de portugués, ¿no? Y lo fui mejorando, lo fui implementando más con la práctica. Pero después del tema de las costumbres o el tema de los hábitos, ahí hubo también una diferencia bastante grande porque, por ejemplo, como yo vivo en Lima, aquí en Lima tenemos, hay pues, centros comerciales abiertos hasta la medianoche, hay tiendas que abren 24 horas al día. En cambio, la zona donde yo estaba en Curitiba, casi todo cerraba ya a las 7 de la noche, 7:30, máximo a las 8. Entonces tenía que prever mis compras con tiempo y las calles estaban tranquilas, no había bulla. Entonces, en cambio, comparativamente donde vivo yo en Lima, había una diferencia bastante grande en tema de atenciones en tiendas o atenciones en lugares abiertos de atención al público. Y aparte, o sea, esas dos justamente tenía que acomodarme los horarios a los cuales me tenía que justamente alinear, ¿no? Entonces,
solamente en eso, pero lo demás me sentí muy tranquilo. En Curitiba la seguridad fascinante, mucho más seguro me sentía, podía caminar de noche y en Lima, bueno, en Lima también en parte, pero igual hay unas grandes diferencias que me gustaron en Curitiba, ¿no? Y esas eran las principales, ¿no? Vale, vale. E o Renzo disse que então que a língua foi um dos motivos, de repente, um pouco de dificuldade que ele, se tivesse estudado antes ou em outra situação, talvez tivesse sido uma barreira a menos para ele. E para você, Carol, você chegou a estudar espanhol antes de ir? Porque sim, estamos falando de idiomas irmãos, que nos permite ter um pouco de compreensão mesmo sem ter estudado antes, mas a gente, para a comunicação efetiva, a gente precisa estudar pelo menos um pouco, né? Como é que foi? Você tinha já o domínio do idioma ou terminou de aprender aí? Tinha nada, gente. Tinha nada. Eu cheguei aqui com o espanhol da Shakira, mi casa, su casa, sus casa, e foi realmente muito, muito engraçado, porque a gente tem essa concepção de que, português e espanhol são irmãos, né? Se ele falar, eu vou entender. Se eu falar, eles vão entender. Mas, assim, hoje em dia, eu consigo, né? Eu trabalho com espanhol, eu estudo em espanhol, não fiz nenhum curso ao começo, acho que foi mesmo a convivência com as pessoas ao meu redor, no escritório, com amigos, fora do trabalho, e no começo era muito engraçado, porque eu tenho até uma coisa para contar. É de conhecimento público, mas eu cheguei e eu trabalhava num escritório em que a companhia era americana, então a gente falava inglês. As pessoas ao nosso redor eram colombianos, venezuelanos que falavam português e os brasileiros. E aí tem sempre aquela chamada, né? Se apresente. Eu falei, tá bom, vou me apresentar, mas se apresente em espanhol. Mas vocês acreditam que eu pensei, porque eu falei assim, na minha cabeça eu ia falar, I'm embarrassed, em inglês, né? Eu tô envergonhada. A minha cabeça deu um nó. Eu tentei traduzir do inglês para o português e do português para o espanhol. Aí eu falei, olá, meu nome é Carol, estou muito embaraçada. Todo mundo olhou para mim, felicitações! E eu fiquei, meu Deus, por que eles estão me parabenizando por estar envergonhada? E depois que eu me apresentei, todo mundo veio, ¿de quanto tempo? És uma niña ou és um ninho? E eu não estou entendendo. E aí eles me explicaram que embaraçado significa estar grávida, e eu era tão novinha que na hora que eles falaram, eu falei, não, eu só estou envergonhada. A partir dali, eu só posso falar que o meu espanhol melhorou. Eu nunca mais falaria que eu estou embaraçada na frente de um colombiano ou de pessoas que falam espanhol. Sem dúvida. Essas histórias são muito gostosas. Eu tenho a experiência de ser professora de espanhol, já tive muitos alunos, e principalmente de professora de português como língua estrangeira. E, nossa, vem muitas histórias. E às vezes a gente pensa, já aconteceu de eu relatar para alguma turma, eles falam, professora, isso aconteceu mesmo? E sim, acontece. Você acaba de mostrar que... Mas, enfim, os falsos amigos fazem parte, eles existem, nos causam algumas situações engraçadas. Engraçado é um falso amigo, né, do português e do espanhol. Mas a língua é viva e a gente dá um jeito de sair da situação. E é assim, né, o enfrentamento que nos traz a segurança para depois passar por isso e, como disse você, né, tentar não passar mais por situações como essa. E o Jason é o nosso estrangeiro favorito no Brasil, né, Jason? Já americano, que teve vasta experiência em países hispanofalantes e com o nosso português. E hoje ele tem uma mistura também, né, Jason? Conte pra gente. Então, acho que assim, duas coisas que a Carol e o Renzo falaram ficaram muito comigo. As duas palavras, assim, expectativa e atitude. Né? Porque, assim, se você não tem tempo ou não investe o tempo, você tem uma expectativa que pode não casar com a realidade. Mas independente de quanto você faz aí de estudo teórico, até você chegar lá, sua expectativa não vai ser igual à realidade. Para melhor, para pior, para diferente.
Então, acho que assim, essa questão de expectativa é bom investir tempo para tentar entender e está relacionado com atitude, né? Porque na medida que você consegue controlar como você responde às coisas inesperadas ou situações difíceis ou oportunidades, é extremamente importante. Então, acho que assim, só quis comentar essa fala deles e uma coisa assim da minha experiência, porque eu comecei com espanhol norte-americano, assim, tende a conhecer pouco em relação ao Brasil. E muito menos há 3, 4 décadas, assim, o conhecimento do Brasil era, assim, pelo menos na minha parte da população, quase nula, e aprendi espanhol primeiro, depois fui para o Brasil, porque na minha cabeça era uma coisa meio que natural, até pelos motivos que a Carol falou de irmãos, né, de hermanos. E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, né, porque falava espanhol melhor do que falo agora, o português e o espanhol são, até certo ponto, irmãos, ou pelo menos primos, e às vezes tem essa mistura, como a Carol falou, com a confusão em relação a amigos falsos. E eu aprendi que perder uma coisa que você tinha melhor é mais difícil. Claro, se você não fala um idioma ou não sabe fazer alguma coisa, depois você aprende a dominar isso e depois você perde, que nem, por exemplo, no acidente, que perde o movimento, outra coisa. Pode ser muito duro isso. E é um aprendizado. Então, eu tento, assim, com o espanhol enferrujado que eu tento lidar com isso com uma atitude positiva. Mesmo tendo perdido assim as coisas que eu tinha no passado, isso dói um pouco, mas eu acho que tem uma lição também boa para as pessoas que vão para fora, né? Então, independente do lugar que você vai, tem que ter uma boa dose aí de humildade, né? E também, como a Carol fez no início, o Renzo, assim, qualquer um de nós deveria fazer, é saber rir de você mesmo. Né? Levar a experiência, a oportunidade de forma bastante séria para aproveitar, mas de saber que tem horas aí que você erra, vai ficar em situações complexas e de se dar um pouco de permissão para errar. Eu acredito que é essa grande sacada, né? Você se permitir errar, porque às vezes a gente carrega esse estigma ou essa quase que obrigação de já sair falando bem por medo de errar, de passar por situações complicadas, e aí a gente não arrisca a falar. E a gente sabe que aprender idiomas, a gente depende de construir habilidades que só a prática nos trazem, né? E são essas situações que vão desbloqueando aí, pouco a pouco, a nossa percepção do idioma e a fluência que a gente tanto fala, né? Então, e Renzo, agora uma perguntinha para você. A Carol comentou um fato curioso linguístico. Eu também quero saber se você teve um fato linguístico aqui no Brasil com o português que te causou algum estranhamento ou alguma situação complicada, ou se você teve algum choque cultural mesmo, algo que você não tinha noção de que funcionava de um jeito aqui e de repente você passou por alguma situação. Entendeu? Consegue compartilhar com a gente? Sí, justo había un término que me acabo de acordar, que por ejemplo aquí, bueno, en español, exquisito se denomina algo rico, algo sabroso, y ahí cuando fui justamente a un restaurante o me invitaron a un plato, dije exquisito, y exquisito en portugués significa raro o extraño. Y bueno, entonces ahí fue justamente una diferencia que me saltó un poco. Creo que justamente mi compañera Caro, que está justamente también aquí, me puede comentar esa diferencia también, ¿no? Porque exquisito significa un término completamente distinto al español con el portugués, ¿no? Entonces, ahí justamente hubo esa confusión que fue graciosa, no pasó más de lo gracioso. Primero sorpresa de parte del que me invitó a la comida, pero luego le comenté qué significaba en español, se comprendió, ¿no? Y fue bastante chistoso. Engraçado, com certeza. Mas como que as pessoas reagem? Nesse caso, claro, era uma situação descontraída. Você estava ali num restaurante e a gente explica e alcança o entendimento e está tudo certo. Mas e em sala de aula? Como é que era para você que estava aqui pesquisando conosco? Eu sei que você teve uma estadia, né, um tempo, uma permanência conosco bem específica, mais voltado para pesquisa, mas teve que compartilhar momentos de aprendizagem em português. Como é que é a recepção
das pessoas que aqui estavam com esse seu, talvez, um pouquinho mais de problema de entendimento? Como é que foi? Sí, a ver, bueno, justamente en la investigación, o que eliminamos justamente en portugués, tuve grupos de estudio justamente dentro de la universidad, de UNINTER, y felizmente había dentro de mi grupo de estudio de las clases, bueno, la mayoría no hablaba español, pero había unos pequeños grupos que hablaban español, y con ellos practicaba lo que estaba justamente comentando, lo que quería participar. Por ejemplo, en una clase tuvimos un jurado simulado, Jury Simulate, que le decía, porque simulábamos hacer un jurado para defender el tema de las evaluaciones a los alumnos. Había una parte que era los que acusaban que la evaluación no debe realizarse, otros que eran parte de la defensa, que defendían las evaluaciones a los alumnos, y aparte había justamente el jurado que determinaba quién tenía la razón. Fue bastante interesante este ejemplo práctico que formamos grupos, y en este caso justamente hubo un poco la confusión de parte mía, porque era el único que hablaba español en mi grupo, para lograr justamente esa integración, ¿no? Pero igual, o sea, por más que yo no sabía profundidad de portugués, tenía mi portuñol, más hablo inglés que portugués, pero entonces a veces había una mezcla y no hablaba un portuñol mezclado con inglés, porque a veces me confundía, pero al final, gracias a la tecnología, pude muchas veces estar a la par viendo el traductor cuando habían palabras específicas que no me comprendía bien, y lo logré solucionar. Y todo fue también en gran parte por apoyo de mis compañeros que estuvieron en los salones de clase, ¿no? Y además de los profesores, claramente por su apoyo constante en lograr nivelar por lo menos mi nivel de portugués en esos tiempos, que fue mejorando con el tiempo pasando, porque fueron 3 meses. Pero sí, logré defenderme, y nuevamente agradecido por el apoyo que brindaron por esos inconvenientes en el idioma para el desarrollo. Bueno, de verdad que creo que para quien está viviendo en otro país y que no tiene el idioma como tan bien, el procesamiento, la exigencia cognitiva es muy grande. Entonces, de nosotros solo nos queda tener paciencia o apoyar, ayudar, porque para quien está pasando es mucho más complicado. Entonces, ojalá ojalá hayamos tenido ahí paciencia suficiente, y me parece que sí. E, bueno, Carol, agora vamos passar para o português de novo. Às vezes eu passo aqui um pouquinho de espanhol para estar mais segura de que o Renzo está compreendendo, mas eu acho que agora não vou ter mais dúvida, né, Renzo? Você já está craque no português, e isso foi muito bom, né? A gente desbloqueia e tira um pouco esse estigma que, claro, sim, temos que nos preocupar em aprender e ter um pouco de comunicação, mas, como o Renzo disse, tem a tecnologia, a gente não pode negar, e pelo contrário, a gente tem que integrá-la nas nossas vidas, porque também nos facilita a vida e a comunicação. E eu vou voltar com você um pouquinho agora, Carol, e a gente vai começar a entrar. Eu vou pedir uma dica para você, na verdade, porque a gente está ouvindo a sua história, está aí ainda, o Renzo que esteve aqui conosco, e geralmente os estudantes que acompanham essas nossas conversas globais, são estudantes que também almejam, que têm esse desejo de ir um pouquinho além, de mudar um pouco esse olhar, de cruzar fronteiras físicas e não físicas, né? O que você hoje sugeriria para quem quer ir para a Colômbia, ou seja, para outro país também, empreender aí um caminho profissional, acadêmico ou qualquer outro? Se você tivesse que dar uma dica global, esse é o momento dica global aqui, o que você falaria para esse estudante? Bom, se vocês sonham em viver essa experiência, o meu conselho é vá com abertura. Não espere que tudo seja igual no Brasil ou qualquer país que você seja, porque não vai ser. A gente sempre espera, né? Talvez seja iguais, somos irmãos, né? Temos culturas parecidas, mas nem sempre vai ser igual. E é justamente aí que está a riqueza.
Então, aproveite para criar a sua rede de contatos, aprender a cultura local e também valorizar a sua própria identidade, né? Essa seria a minha dica. Abertos, né? E respeitar o local e a cultura, eu acho que é a chave mesmo. Renzo, alguma coisa quer acrescentar? Renzo e Jason, vou chamar os dois aqui à tela, porque o Jason sempre tem umas palavras bem motivadoras nesse sentido, né? Porque tem bastante vivência também para compartilhar. Sí, a ver, pero sí, para mí, ¿verdad? Porque no lo llevo a comprender, sí, para mí. Perfecto. Bueno, sería como una recomendación de las personas que, o justamente compañeros, o porque digo compañeros, porque todo lo que estamos estudiando y llevando algo, lo que, ¿qué recomendaría? Es una buena pregunta porque yo creo que cuando uno viaja a otro país para especializarse, para mejorar sus conocimientos, es fácil llegar a un nuevo país y enfocarse en las diferencias que existen, ¿no? El acento, la comida, las costumbres. Pero yo creo que la experiencia se vuelve mucho más rica, mucho más interesante cuando empezamos a buscar las similitudes, ¿no? Uno se da cuenta que en los latinoamericanos compartimos muchos sueños y muchos desafíos. Realmente en Latinoamérica compartimos estos desafíos constantes y creo que eso nos hace sentir en casa, porque justamente tenemos unos propósitos que se comparten entre países hermanos. Muchas diferencias como muchas virtudes que tenemos como países hermanos en Latinoamérica, ¿no? Además, por ejemplo, es importante, yo creo que cuando viajemos a otro país para especializarnos o mejorar en nuestros conocimientos, es tener un propósito claro también. Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo fui para investigar tanto gestión de proyectos en BIM, que es una tecnología, como el tema de la docencia, tener un propósito te da un norte, porque te ayuda a aprovechar más cada oportunidad que se te presenta. Si bien ese propósito está claro para cada uno, no hay que aferrarnos únicamente a ese plan, porque creo que las mejores lecciones que uno puede adquirir, que puede ir mejor, que puede ir desarrollando, y las experiencias más memorables cuando vamos a otro país, aparecen justamente cuando nos desviamos un poco, ¿no? Una conversación inesperada con otra persona, con personas en la calle, hasta puedes encontrarte con otros compatriotas tuyos en el país que te dan sus experiencias, o una invitación que no estaba planificada. Esas sorpresas son las que a veces te enriquecen más en los conocimientos, tanto personales como profesionales, ¿no? Y, o sea, y esos son mis puntos principales, ¿no? Además de conectarte con la gente, porque no quedarte encerrado solamente en tu espacio. Si bien el idioma puede ser un obstáculo, un miedo de cómo comunicarte con los demás, pero eso se va solucionando, ¿no? O sea, creo que el idioma puede ser justamente un obstáculo, pero no es un impedimento para seguir conversando con las personas, ¿no? Y además, creo que algo interesante de todo esto también cuando vas a otro país es, acá le denominan como ser embajador de tu cultura. Bueno, es un término que se le puede denominar porque además de absorber o de conocer las culturas del país que se está albergando de manera tan hospitalaria, también es interesante compartir lo que tú vives en tu propio país. Ese intercambio es un ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, compartir lo tuyo enriquece las experiencias para todos y además enriquece y se abre puertas a conversaciones increíbles con personas con otro tipo de costumbre que se complementa con la tuya, ¿no? Eso, bueno, esa es mi recomendación, ¿no? Então, meu conselho seria variante de PPP, em português, né? Uma parceria pública-privada. E da forma que eu penso, assim, do lado pessoal, que seria o privado, é ter uma paixão. Você tem que ter algum tipo de paixão pela área que você vai, pelo trabalho que você vai correr atrás num ambiente diferente. Então, achar essa paixão é uma coisa realmente privada, particular, que você precisa definir, saber o sentir. E o equivalente da parte pública, para mim, independente do país, do idioma que você está correndo atrás, você
por definição de ser um país estrangeiro, uma língua estrangeira, vai precisar da ajuda de alguém. E essa pessoa vai ter que ter paciência, vai ter que querer estimulá-lo a continuar na sua luta. Então, achar essa primeira pessoa é igual à fundação de um prédio. Então, você tem que ter uma base sólida. E a parte difícil é de achar alguém, né, no país que você quer ir, ou na cidade que você chega, que vai ter interesse em você, que vai te ajudar, que vai abrir sua casa, o seu conhecimento para você sem necessidade. Então, tem que saber que isso é uma coisa muito importante e também muito difícil. Então, acho que a colocação do Renzo aí de ser embaixador para a sua cultura, para seu país, é extremamente relevante, porque você precisa também pensar, eu não falo tão bem, eu não conheço tanto, eu preciso de ajuda de outras pessoas, como que eu vou me comportar, qual atitude que eu vou ter para maximizar a chance de ter sucesso em achar essa pessoa que vai te abraçar, que vai te ajudar. E a partir dessa pessoa, você costura, cria uma rede, mas essa primeira peça, a fundação, é a parte mais difícil. E às vezes você precisa tentar de mais de uma forma. Né? Tem que, sabe, se você gosta de jogar futebol, tem que jogar futebol. Por quê? Porque você não necessariamente vai achar da primeira vez, mas você tem a repetição. Ou se você gostar de dança, de música, de qualquer coisa, né? Mas tente achar uma situação que a pessoa que está do outro lado vai ter um motivo de querer te ajudar. Aí, a partir disso, você vai longe. Perfeito, perfeito. Bem, gente, as histórias são boas, mas tudo que é bom acaba. E a gente está arrumando aqui já para o nosso fechamento. Antes da gente chegar aqui nas palavras finais, eu vou fazer um desafio bate-volta aqui com a Carol, com o Renzo e com o Jason também, se tiver alguma coisa que complementar. Carol, a comida mais estranha que você já provou aí, que no começo você não gostou e que agora você morre de amores. Ou seja, um prato diferente e uma comida que eu não achava esquisita, mas agora gosto, é isso? Confirma para mim, produção. Sim, sim, isso mesmo, isso mesmo. Tá, vamos lá. O prato mais diferente, ele é o equivalente à feijoada do Brasil. Eu posso estar equivocada, então me falem se eu estiver incorreta. Mas é a bandeja paisa. Bandeja paisa vem com arroz, o feijão vermelho do tamanho de uma bola de gude, que é o feijão colombiano, né? Vem banana, arepa, chicharrón, que é uma delícia, não tenho nada contra. Agora, o que foi mais diferente para mim é o abacate. Comer abacate com tudo, ainda não me acostumei. E a morcilla, não sei se vocês já ouviram falar dela, mas a morcilla ela é uma linguiça típica colombiana, que dentro dela é uma mistura de arroz, especiarias e sangue de porco. É diferente. É diferente. Esse foi o prato mais diferente que eu comi. Eu consigo comer todo o resto. Agora, só o abacate e a morcilla que eu não consigo. Desculpa, Colômbia, perdão. E uma comida que eu achava um hábito que eu estranhei, mas que hoje eu amo, colombiano, é tomar chocolate com queijo dentro. Chocolate com queijo dentro. Melhor. E o mais? Tá aberto o meu microfone? Tá aberto? Carol, conte um pouquinho mais sobre esse chocolate com queijo aí. É quente, é frio? Essa me pegou. A bandeja paisa eu conheço. Ele é quente, mas essa não. Nossa, o chocolate, não, ele é quente, eles colocam um queijinho branco, se não me engano, posso estar errada, mas o meu sempre foi com queijinho branco, geralmente em regiões assim, aqui na Colômbia tem um lugar muito bonito chamado Salento,
Você vê, se você procurar no Google, Salento é lindo, muito verde, é um lugar vasto, tem muita cultura, muita comida diferente, típica, e você pode fazer uma caminhada, né? Você pode fazer aquele hiking até o topo da montanha, e lá no topo da montanha é muito frio. E aqui em Bogotá o tempo é meio bipolar, né? Sempre tá chovendo, sempre tá frio, de repente sai um sol, aí chove com granizo, são todas as estações em um dia só. E aí, quando você chega no topo dessa montanha, tem ali uma casinha. E aqui também em Bogotá, quando está muito frio, você prepara uma canequinha de chocolate, você coloca um queijinho dentro e o chocolate ele precisa estar quente. Mas fica gostoso. Fica gostoso. Recomendo. Fica pra gente provar, então. Chocolate quente com queijo, bastante proteína, né? Eu acho que deve ficar bom mesmo. Y Renzo, ahora contigo. ¿Has probado algo aquí con nosotros que no te gustó, que te pareció muy raro? Y después, de repente, por fin te acabó saliendo, entrando y te gustó, o algo que te gustó mucho desde el inicio. Bueno, en tema de comida, por ejemplo, yo soy amante del café. Yo tomo café por lo menos 4 o 5 tazas al día y me sorprendió gratamente que haya unas tacitas, los shots de café que le denominan, los espresso. En cada restaurante brindaban un vasito de café que me pareció genial. Lo que sí me sorprendió, porque es completamente distinto aquí en Perú, es el abacate con sal. No sé si habrán bien dicho que es palta. Acá comemos palta con sal, o sea, abacate con sal. Y allá en Brasil, abacate con azúcar, ¿no? Entonces, nosotros comemos la palta o el abacate como si fuera una ensalada, como si fuera un vegetal, que lo mezclamos con pan, lo mezclamos con galleta, o está dentro de platos típicos hasta con arroz, y se le echa sal. En cambio, ya me hicieron probar aguacate con azúcar, y estuvo muy rico, estuvo bastante sabroso. Distinto el sabor, porque nunca lo había probado con azúcar, y fue sorprendente, y al final me terminó gustando. Y algo que también me gustaba bastante de Curitiba son la cantidad de cítricos que hay. A mí me encantan los cítricos. Las naranjas, había un montón bastante cantidad de naranjas, bastante cantidad de, bueno, mandarina lo denominan también. Y bueno, igual con el café. O sea, el café, como dije al principio, fue lo que me fascinó de un inicio. Si soy amante del café y como Brasil es productor de café, me traje algunos cafés de allá y felizmente me lo permitieron pasar por el aeropuerto. Pero sí, genial, eso me quedé encantado, ¿no? Cosas más positivas, qué bien, qué bien. Y Jason, algo que agregar? Então, uma coisa que, assim, de forma geral, a comida no Brasil é maravilhoso, assim, adoro, assim, a comida, minha sogra, minha mulher, assim, são ótimas cozinheiras, eu cozinho, mas nem chego aos pés delas. E, enfim, eu diria que gelatina de peixe. Então, esse é o contra-exemplo. Então, foi super importante, porque eu fui amigo da minha mulher, agora a gente está juntos há mais de 25 anos, mas no início, namorei ela durante um ano. Aí eu fui convidado pela primeira vez como namorado para a casa dela, com todos os amigos dela de décadas. E ela serviu uma gelatina de peixe, que não é um prato típico do Brasil, felizmente. Foi terrível, mas eu fui obrigado a comer porque eu estava ali dessa primeira vez como namorado, né, para conhecer oficialmente todos os amigos de longa data. E isso seria o equivalente da história da Carol, que raramente assim você vai encontrar uma coisa que realmente não gosta. Tem que ter, sabe, sentir o clima, a temperatura, saber seu papel, né? Eu fui o único a comer o tal da gelatina de peixe, porque todos os amigos assim de décadas dela se recusaram, né? E eu não tive esse privilégio de recusar. Então isso aconteceu há mais de 25 anos, me lembro até hoje, sempre falo com ela. Mas de forma geral, 99% das coisas são excelentes, maravilhosas, e eu acho que isso, para mim, foi uma lição, né? Você vai ter uma excelente oportunidade de comer pratos maravilhosos e, de vez em quando, aparece alguma coisa que você tem que saber lidar com o desgosto de uma forma
amigável e saber que você tem uma pressão, assim, você, como o Renzo falou, está representando o seu país. Você é embaixador ou embaixador do seu país, então, às vezes, você tem que sorrir, mesmo quando você não está sorrindo por dentro. Exato. Essa questão da comida, normalmente, quando os estrangeiros aqui chegam, eles estranham também a quantidade de comida, né? Já que a gente falou de comida. Então, o brasileiro tem esse hábito dos buffets por quilo, dos restaurantes com muita comida ao mesmo tempo. E aí, o bom é porque você tem muitas opções e dá para fugir dessas situações, mas quando você está entre amigos ou em lugares que você, né, no teu caso, Jason, não tinha escapatória, primeiro ano, como é que você vai dizer não, né, para o prato servido? Não tem, né? Mas é sempre... Acaba que, às vezes, depois a gente desperta o paladar. Quando é uma coisa que você tem contato por mais tempo, desperta o paladar. Eu tenho muitas histórias também de diferentes países que eu fui e que depois eu acabei gostando. No México, eu provei muitas coisas muito diferentes e depois eu acabei gostando e algumas não tanto, mas daí você assimila também e vai fazendo as escolhas, né? Bem, gente, vamos terminando por aqui, então. Eu adorei conversar com vocês. Eu espero que essas histórias tenham inspirado os nossos alunos que estão aqui. Eu vou chamar os três aqui na tela comigo de novo para dar a última palavra, um tchau, e já agradecendo de antemão a participação de vocês por dedicarem esse tempo, tanto quem está nos assistindo, quanto vocês aqui, os três aqui comigo, então. Dedicar esse tempinho para compartilhar essas experiências. Carol primeiro, depois Renzo e depois Jason, seu tchauzinho. Muito obrigada. Bom, foi uma ótima experiência estar aqui com vocês, compartilhando, conversando sobre nossas experiências e eu queria dizer, como encerramento, que essa vivência, tanto minha, vindo para Bogotá e vivendo aqui, construindo a minha vida aqui, ela me mostrou que atravessar fronteiras é muito mais do que mudar de país. É sobre crescer, ampliar seus horizontes, descobrir novas versões de nós mesmos. Então, eu acredito que para o meu futuro, eu carrego essa bagagem como prova de que eu consigo me reinventar em qualquer lugar. E eu espero que todos os nossos ouvintes e espectadores pensem da mesma forma. Falou un poquinho de portugués. Fue una experiencia agradable compartirla con todos vocês. Obrigado novamente pelo convite. No nos cerremos, mejor dicho, no vamos a nos fechar, ¿ves? No tengamos miedo de explorar nuevos países, o siempre será algo enriquecedor. Creo que no cerremos a conocer siempre nuevas culturas, compartir nuestro conocimiento con los demás, y creo que eso siempre nos va a permitir ampliar nuestros horizontes, ampliar nuestros conocimientos, ampliar nuestras costumbres, combinarlas con los demás, generar justamente una sinergia de conocimientos, y eso siempre es recomendable para todos, creo. Compartir, aprender e integrar conocimientos, ¿no? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Eu diria, se arrisquem e se divirtam. São duas coisas super importantes. Foi um prazer estar com todos vocês e esses seriam meus últimos conselhos. E eu finalizo aqui com as palavras da Carol, então. E vocês que estão aqui conosco, né, sintam e acreditem que atravessar fronteiras não é só sobre sair do lugar, né? É ampliar os nossos horizontes. E muitas vezes nós podemos fazê-lo de onde nós estamos, como agora, por exemplo, nesta tarde, podemos fazer tantas trocas. Eu convido que vocês estejam conosco aqui no próximo mês. Se eu não me engano, está para o dia 16/10, mas acompanhe o nosso canal, globalhub.uninter. @uninter é o nosso e-mail, né? Mas é globalhub.uninter.com, acho que é isso, né, Jason? Agora me perdi nos sites aí.
mas o nosso Global Hub da Uninter, que é o nosso departamento internacional. E aí toda a nossa programação, juntamente com a TV Uninter, essa série vai ao ar com a TV Uninter, né? Estará aí divulgado para que vocês acompanhem o nosso próximo episódio. Então, até lá!